besta é tu, besta é tu, besta é tu, se não viver este mundo. Fala galera, eu me chamo Eduarda, sou estudante do curso de música da UF. Mas afinal, quem são os Novos Baianos? Bem, eles foram um grupo musical brasileiro e baiano e estiveram ativos entre 1969 e 1979. Mas, antes da gente falar diretamente sobre os Novos Baianos, vamos entender um pouquinho sobre como o Brasil estava nesse período. Mas por quê? Porque a gente sabe que música está conectada com tudo, com economia, com política, com religião, e é por isso que a gente vai tentar entender mais ou menos como se formatou e por que os Novos Baianos se tornaram quem eles se tornaram. Bem, a década de 70 é um período politicamente conturbado no Brasil, ditadura militar mesmo. Entre 64 e 85, a coisa estava braba aqui no nosso país. Outra coisinha bem importante para a gente entender os conflitos sociais que estavam acontecendo aqui no Brasil é pensar em um movimento que estava acontecendo lá nos Estados Unidos e na Europa, que é o movimento hippie, que influenciou bastante, inclusive, no que se tornaram os Novos Baianos. Culturalmente, a gente tem um movimento de vanguarda nas artes, principalmente na música, que é o tropicalismo, né? Figuras como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé e a banda Os Mutantes foram de suma importância para consolidar o que hoje a gente entende como música popular brasileira. Já na música, na década de 70, a gente pode subdividir em dois grupos: os vanguardistas ortodoxos, não sei se eu falei isso certo, eram puristas, ou seja, eles não queriam nenhuma influência de fora. Você lembra da marcha contra a guitarra elétrica? Então, é essa galera aí. Tinha também a galera da vanguarda não ortodoxa, que não se importavam com receber influências de fora e estava tudo bem. Eles queriam mesmo era acrescentar e brincar com a música, que é o caso dos tropicalistas. E agora sim, galera, que a gente entendeu como é que estava a bagaceira toda do país, nesse momento a gente vai voltar ao tema principal desse vídeo, que são os Novos Baianos. Como eu tinha falado no início do vídeo, eles estiveram no auge, assim, ativos entre 69 e 79. E eles até se reencontraram em 97 e em 2015, mas nada demais. Só um reencontro assim, matou saudade e tal. Acabou. Eles marcaram a música popular brasileira e até o rock dos anos 70 aqui no Brasil. Porque, gente, vocês não tem noção não, gente. Os caras e a cara misturava afoxé, samba, baião, frevo. Aí vinha guitarra, cavaquinho, bandolim. Eles pegavam a música brasileira, botavam no liquidificador, batia, e era o quê? A música dos caras. E hoje, se alguém me perguntasse, Eduarda, qual uma música, qual uma banda que você pode falar assim, ó, essa banda aqui resume a música brasileira? Com certeza absoluta, Novos Baianos. Ouçam Novos Baianos. Ouçam Novos Baianos. E eu tô aqui falando, e não disse ainda quem são os integrantes, né? Enfim, Moraes Moreira, Baby Consuelo, Luiz Galvão, Pepeu Gomes e Paulinho Boca de Cantor. Vocês com certeza conhecem alguns desses nomes. E se não conhecem os nomes, com certeza já ouviram música desses caras aí em algum lugar. Olha só, galera. Na banda Novos Baianos, outras pessoas tocavam sim. Enfim, mas a formação principal é essa aí. O Jornal da Bahia, de 7 de agosto de 1969, traz a seguinte matéria: desembarque dos bichos após o dilúvio universal estará hoje no Vila Velha. E aí começa o que viria a ser os Novos Baianos. Em outra matéria, o mesmo jornal situa historicamente o mesmo evento como sendo algo pós-tropicalista, ou seja, como um caminhar, uma herança de Gil e Caetano e daquela galera. E vocês lembram lá no início do vídeo, quando eu falei sobre os festivais de música que aconteciam aqui no Brasil? Então, foi num desses festivais que os Novos Baianos foram batizados com o seu nome, porque acreditem, eles não tinham nome mesmo. Então, tava lá o apresentador da Record, que foi no 5º Festival de Música da Record, estava lá, e agora vai entrar agora, quem? Não sabe quem chamar, não sabe o nome do grupo. Ele falou, os Novos Baianos, por quê? Gil e Caetano já eram conhecidos, né? Então eles eram os Velhos Baianos, e agora os Novos Baianos, e aí ficou esse nome maravilhoso. E agora a gente vai falar um pouco sobre a discografia dos Novos Baianos.
O seu primeiro álbum foi intitulado De Ferro na Boneca. E vieram muitos outros, é claro, que são Acabou Chorar, Novos Baianos Futebol Clube, Novos Baianos, Vamos Pro Mundo, Caia na Estrada e Perigas Ver, Praga de Baiana. Mas, dentre todos estes, o que eu quero falar nesse vídeo é sobre o Acabou Chorar, que foi o que fez eu me apaixonar por essa bandinha linda. E sabe por quê? Não é à toa não, assim, Eduardo que disse, não. Ele foi classificado pela revista Rolling Stones, que eu não sei falar inglês, por isso que saiu esse Enrolation, como o álbum mais importante da música brasileira, na sua lista de 100 álbuns. Gente, vocês sabem o que é isso? Vocês não sabem o que é isso não. E sabe uma curiosidade legal, que tem muito peso nesse poder que esse álbum tem? É a presença de João Gilberto, sim, o João Gilberto, com os Novos Baianos. Ele meio que esteve produzindo eles, assim, dando dicas, auxiliando, aconselhando. E agora vamos falar do Faz-me Rir, né, minha gente? Do Dinheiro que é bom e todo mundo gosta. Mas que os Novos Baianos não tinham essa não. Parece que não gostavam. Eles passaram por problemas financeiros seríssimos. E na verdade eles não tinham essa pegada capitalista não, sabe? Galvão, ele conta que às vezes eles não tinham nem onde morar, gente. E aí eles iam pra casa das pessoas, né, assim, 10 horas da noite, tocava. Aí tava tarde e falava, não tem como a gente dormir aqui hoje não, porque tá tarde, pode vir pra casa. Mentira pura, minha gente, não tinha casa não. Eles dormiam lá e aí no outro dia ia pra casa da outra pessoa, porque na semana que vem aquela casa já tava limpeza, beleza total. Fica aí a dica para quem não tem casa e sabe tocar algum instrumento e canta. Porque, na verdade, o que os Novos Baianos queriam não era sucesso, não era poder, não era dinheiro, não era bens. Eles queriam viver, sabe? Viver, fazer música, fazer o que eles gostavam. E vocês lembram quando eu falei lá no início do vídeo também sobre o movimento hippie? Acreditem, eles foram presos por assumirem essa identidade. De ter cabelos longos, de ter barba, de andar como eles queriam andar mesmo. E eles chegaram a ser presos por isso. E o rebu foi tanto que, inclusive, isso foi fonte de notícia para o Jornal da Bahia lá no dia 10 de novembro, que saiu a seguinte matéria: Novos Baianos curtem a tesoura. E o delegado responsável havia dito: as prisões vão continuar porque ninguém suporta a gente que não toma banho. Intolerância zero, né, galera? Se a pessoa não quer tomar banho, não toma banho. Agora tem que ser presa porque não toma banho? O que é que você acha? Mas, porque o tempo todo eu fico assim brincando, né? Grupo é banda, é filosofia. O que são os Novos Baianos? Porque eles tinham essa pegada mais filosófica da vida. Tudo ficou mais potencializado quando eles foram morar junto num sítio, lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, chamado Cantinho do Vovô. E ali, gente, era o sonho de qualquer brasileiro. É jogar futebol, comer e tocar. Não imagino vida melhor não. Lá no Cantinho do Vovô, quem era que morava? Eram só os 4 integrantes? Era a família de todo mundo. Então era ali uma aldeia, sabe? Era um conjunto, era uma sociedade dentro de um sítio. Mas eles falam que eles nunca tiveram fartura assim com comida e nunca foram muito ligados em bens materiais. Então, às vezes eles faziam só uma refeição por dia e tava tudo beleza, tava tudo legal. Infelizmente, os Novos Baianos, eles não existem. Não enquanto grupo, as pessoas estão vivas ainda, graças a Deus. Ainda há esperança à sociedade brasileira do século XXI. Mas, como foi que isso acabou? Moraes Moreira foi o primeiro a sair. Segundo ele, por motivos que ele já tinha filhos, sabe? Não rolava mais ficar morando com tanta gente, ele não queria subjugar os filhos deles àquela situação, e ele decidiu dar um tempo e seguir em carreira solo. E aí depois chegou um momento que os outros integrantes entenderam que também não era mais o momento de continuar com o grupo, a banda, a filosofia, o que é que vocês escolheram ser para isso. Galera, foi um prazer e um trabalho enorme também, sabe, para fazer esse vídeo. Eu tô aqui pensando, gravando, falei, caramba, isso vai dar um trabalho terrível para editar. Então é bom que o professor me dê uma nota boa. Quem sabe ainda, não é, Luciano Caruso? E se vocês quiserem saber de onde foi que eu tirei isso, se são verdades, se são mentiras, o que seria? Nesse QR Code aqui vai ter a lista de referências que eu usei. Então vocês podem ir lá e conferir. Muito obrigado e até depois do coronavírus.